Olá pessoal, sou o João Luiz Herreiros, fundador e CEO da Casar. Achei por bem convidar o Zé Henrique para um papo aqui em casa sobre um tema que está muito presente nesse final de ano e que vai, daqui em diante, ser um tema bastante importante para as nossas vidas enquanto investidores do mercado imobiliário. Eu conheço o Zé Henrique há muitos anos, temos uma relação profissional de longa data. Durante muitos anos eu fiz a gestão enquanto corretor de seguros dos planos de benefícios do escritório PLKC, do qual o Zé Henrique é um dos sócios. Então, achei por bem convidá-lo para fazer esse bate-papo com a gente, num tema tão importante. O Zé Henrique atua na área tributária, um advogado muito renomado. Zé, obrigado por estar aqui comigo hoje. Prazer te receber aqui na minha casa. E queria começar essa conversa já tratando dos dois principais assuntos que nós vamos tratar aqui. Um deles é o novo imposto sobre a distribuição de lucros, que vai impactar bastante também na capacidade de investimento dos nossos clientes. E o outro tema são os impostos, os novos impostos que vão substituir impostos antigos, que é a CBS e o IBS, e que vão também impactar bastante no nosso mercado imobiliário. João, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui na sua casa, falando para os amigos da Casar sobre imposto de renda e IBS e CBS. Ótimo. Temas difíceis. Ótimo. Temas bem difíceis. E eu queria começar te perguntando o que mudou. Na verdade, o que foi essa mudança tão falada e que vai impactar tanto a gente nos próximos anos? Ok, então vamos dividir. Primeiro falar do imposto de renda. Veio a Lei 15.270, que a partir de 1º de janeiro de 2026, nós teremos uma tributação mínima de 10% para a pessoa física. Então, nas declarações de imposto de renda, as pessoas físicas deverão consolidar diversos rendimentos e verificar se esses rendimentos sofreram uma tributação de pelo menos 10%. Não são todos os rendimentos, alguns rendimentos estão fora, né? Por exemplo, uma doação como adiantamento de herança, isso não entra nesse cálculo porque não é tributado pelo imposto de renda e continuará não tributado pelo imposto de renda. Mas entra nesse cálculo o dividendo, né? Que até este ano aqui é isento e passa a ser tributado nessa alíquota mínima de 10%. É interessante notar que nós temos vários rendimentos que são tributados com alíquotas maiores que 10%. Então, por exemplo, uma aplicação financeira no CDB, que tem uma tributação de 15%, vai entrar nesse cálculo e vai ser considerado também esses 15%. Então, essa gordura de 5% dessa tributação na fonte vai ser reconhecida na hora de calcular esse imposto de renda mínimo. Então, pode ser que no final das contas, né, nessa declaração de imposto de renda, não tem esse imposto de renda mínimo a pagar, porque todos os outros tributos de fonte, como do CDB, imposto de renda da sua offshore, etc., mas eles sejam acima dos 10%, então não teria um imposto adicional. Mas existe uma antecipação do imposto de renda mínimo, que é sobre a distribuição de dividendo que ultrapasse no mês R$50 mil por pessoa, na alíquota de 10%. Então, esse imposto de renda na fonte retido durante o ano, ele vai ser levado também para essa cesta de rendimentos e, eventualmente, ele pode ser devolvido caso se apure que não precisava ter retido na fonte esses 10%, porque os outros rendimentos tributados superaram aquele mínimo estabelecido por lei. Não vai ser fácil fazer essa conta, mas o que preocupa é que durante o ano a pessoa que receba uma distribuição de dividendo vai sofrer uma tributação na fonte e só vai ter um ajuste, um acerto de contas em maio do ano seguinte. E esse período não será remunerado. Então, se você sofre uma tributação em fevereiro, né, a declaração de imposto de renda em maio do ano seguinte, vai ficar 15 meses sem esse caixa e será devolvido eventualmente sem correção monetária, a não ser a partir de 1º de junho do ano seguinte, com Selic, como é uma restituição normal de imposto de renda. Então é isso que preocupa os acionistas, os sócios hoje, tanto de empresa de capital aberto como de capital fechado, limitado ao SA, para qualquer formato de pessoa jurídica. Então essa é a primeira mudança. E aí muito se fala e então nós precisamos tomar algumas medidas para que os lucros acumulados até hoje sejam provisionados ainda este ano com um período
para que essa distribuição possa ser feita. Como é que é isso? A lei trouxe uma possibilidade que os lucros acumulados, ou seja, os anteriores a esta data, se declarados para distribuição até 2028, eles não sofrerão o imposto de renda na fonte, nem serão tributados naquela consolidação de rendimentos que eu mencionei na declaração de imposto de renda no ano seguinte. Então é importante que faça um documento, a depender de se é limitada ou se é uma sociedade anônima, faça um documento que se reconheça, né, a aprovação, se for incluir o lucro de 2025, que é interessante, né? Levanta um balanço em novembro, se for possível, reconhece esse lucro do balanço de 2025, novembro de 25, e declara que será pago ou nesse mês mesmo, se tiver caixa, ou até 2028, à medida do fluxo de caixa futuro. Então isso evita os 10%, pelo menos por esse período, né? E o lucro gerado em 2026, ele será tributado normalmente pelos 10% na fonte, se ultrapassado 50 mil, e depois na declaração do imposto de renda também. Isso já é uma alíquota cheia a partir do ano que vem, não há uma escala de um incremento de impostos no decorrer dos anos, como na CBS e no IBS? Uma boa pergunta, porque eu não esclareci, né, na primeira resposta, que a alíquota na fonte ela é de 10%, sempre 10%, e a partir de 1º de janeiro de 26. Porém, na declaração do imposto de renda, quando se fala do imposto de renda mínimo, existe sim uma graduação da alíquota, não por conta de tempo, mas por conta do tamanho do rendimento, né, daquela cesta de rendimentos. Então começa em R$600 mil até 1.200.000 do ano desses rendimentos para atingir a alíquota de 10%. A partir de 1.200.000 dessa cesta de rendimentos consolidados é 10%. Então não existe uma graduação, por conta a 26 vai ser uma alíquota menor, depois 27, vai subindo, não. É a mesma alíquota daqui para frente. E aí vou tirar uma dúvida que acho que é no meu caso, mas acho que serve para muitos outros casos. Lá na Casar, nós montamos um partnership, somos 8 sócios e temos uma holding que detém boa parte das cotas, nós somos uma limitada, detém boa parte das cotas da nossa empresa. Quando a gente distribui lucro, nós distribuímos para a nossa holding e da holding para os sócios. Nessa distribuição para a holding, existe uma incidência de imposto também ou só na distribuição da holding para os sócios? Apenas para a pessoa física, né, residente no Brasil. Então, se nós temos, no seu caso, da Casar para a holding, não existe a retenção na fonte. Então, vamos dizer que vai distribuir R$100. Vai distribuir 100 sem retenção. E da holding para as pessoas físicas, vai distribuir 90, porque haverá retenção dos 10. Porém, se você, João, faz uma holding só sua, para deter a participação, o seu percentual nesta holding do grupo dos seus sócios, também não haverá tributação. Então, por exemplo, é uma das alternativas para mitigar um pouco essa carga tributária. Se você vai comprar um veículo, por exemplo, um carro, se você distribui para a pessoa física, vai te custar 10%, né, pelo menos na retenção, e aí você compra esse veículo. Se você distribui para a sua holding individual, só sua, da sua família, e essa holding compra o carro, não terá esses 10%. Então, são estruturas que as pessoas estão pensando em termos de reduzir esse impacto, porque até então não fazia diferença. Quando distribui para a pessoa física, depois coloca na holding patrimonial, né, individual. Hoje já está diferente. E essa mesma lógica eu imagino que valha para um imóvel, seja um carro, seja um imóvel. Se você também distribuir esse dinheiro para uma holding e comprar esse imóvel na holding, a lógica é a mesma. Exatamente. E aí, na venda deste imóvel, aí parece que a coisa é um pouco mais complicada. Na venda desse imóvel, como é que comprei um imóvel e aí depois a gente trata também do tema deste imóvel para locação ou não, ou para uso próprio, mas comprei esse imóvel e certamente no futuro vou vender esse imóvel. Isso já está definido como é que vai ser? Então, pensando ainda em imposto de renda, né, a regra para a venda do imóvel não mudou nada. Então, se a pessoa física vai vender o imóvel, ela tem que apurar ganho de capital, né, que é o valor da venda menos o custo dela de aquisição. Tem aquele fator de redução a depender do tempo que ela detém o imóvel, e aí aplica aquela tabela progressiva de tributação que vai de 15% a 22,5%. Essa é a pessoa física. Na pessoa jurídica, a resposta é um pouco mais complexa, porque nós temos o regime do lucro presumido, o regime do lucro real. No lucro presumido, que
boa parte, né, de holdings imobiliários ou de holdings patrimoniais está submetida, você pode ter a tributação pelo lucro presumido por estar contabilizado em estoque ou como ganho de capital se tiver contabilizado como imobilizado. Se tiver como imobilizado, é ganho de capital, a alíquota é 34%. Então, se comparar essa situação com a pessoa física, não tem dúvida que a pessoa física é mais barato. Mas se o imóvel estiver para ser comercializado, ou seja, está no estoque, e a empresa estiver no lucro presumido, ela vai pagar mais ou menos 6,5% sobre o preço da venda. Quando a gente compara com a pessoa física que paga sobre o ganho de capital, as bases são diferentes. Então, apesar da alíquota da pessoa física ser maior, 15% a 22,5%, e da pessoa jurídica menor, 6,53%, depende do gap, do ganho de capital, para daí fazer essa comparação. Perfeito. Então, eu não consigo te responder em tese. Teria que pegar um caso específico para analisar. E no que diz respeito a este imóvel para alocação, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, a partir de 2026, fica claro que a pessoa jurídica será sempre a melhor opção ou ainda assim tem casos e casos? Como você colocou, a partir de 2026, eu preciso incluir o IBS e a CBS. Falar só um pouquinho sobre esses dois tributos novos que estão previstos para terem início em 2026 como teste, né, com uma alíquota muito pequena, e está a todo vapor em 2033. Esses dois tributos serão os substitutos do ICMS, ISS, PIS e COFINS. E o IPI também. O IPI vai continuar em casos excepcionais. Mas para nós, aqui para a nossa conversa, é importante pensar que são esses 4 tributos que vão cair em substituição ao CBS e o IBS. Então, o que acontece? A gente, no primeiro lugar, a gente não sabe qual é a alíquota, né? Porque nós não temos a regulamentação. E um dos pontos que faltam, inclusive para a gente fazer conta, é a alíquota. Falam 26%, 28%. Mas eu prefiro essa já falar... vem quando? Então, tá no Congresso. Não se sabe, tá lá. Não sabemos. Precisa passar esse ano ainda? Precisaria passar esse ano para valer o ano que vem. Apesar de que há uma previsão de que faria teste em 2026, com uma alíquota muito pequena, e o tributo que seria pago com essas novas referências seriam descontados de PIS, COFINS ou tributos federais. Então, é absolutamente neutro. Seria apenas para fazer o teste se está funcionando. Mas eu acho que ainda não está pronto. Pode ser que eles adiem o início desse teste para 2027, é bem provável. Mas voltando à sua pergunta, né, o que é melhor, pessoa física ou jurídica para alocação de imóvel? Me parece que a pessoa jurídica continua melhor, mesmo tendo a tributação dos dividendos e IBS e CBS. Eu explico. Em primeiro lugar, para alocação a gente tem uma redução de alíquota de 70% do que vai ser essa alíquota que eu estou estimando 30%, para a gente ter um número fácil de fazer matemática aqui. Então, se eu reduzir 70, vai ser 30 vezes os 30, dá 9% de alíquota de CBS e IBS para alocação. Então, e o que acontece? Como a CBS e o IBS são tributos por fora, esse termo um pouco técnico, mas fazendo a comparação fica fácil. Por fora que se somam ao preço. Ao preço. Então, se o preço é 100, exato, e tem os 30, né? O total que o inquilino, no nosso caso, vai pagar é 130. Perfeito. O aluguel é 100 mais os 30. Que é como se vê os produtos lá fora. Lá fora. Você tem o preço e depois acrescidos os impostos e fica muito claro o que você tem de acréscimo ali. Não é isso? Lá fora, o imposto é chamado VAT, que é o nosso IVA, Imposto de Valor Agregado. Perfeito. Então, porque ele agrega ao preço, é daí que vem. Então, é por isso que é por fora. Hoje em dia, os tributos estão por dentro. Você é 100 e lá dentro estão todos os tributos. Você não vê o que é. Exato, você não vê o que é. E agora será por fora, o 100 mais o tributo. Então, o que acontece? Para o locador, bom, não sou eu que pago, eu apenas faço o recolhimento. Eu recebo do meu inquilino e faço o pagamento. Sabemos que não vai ser bem assim, haverá uma negociação, depende do inquilino. Se o inquilino for, por exemplo, uma indústria que toma esse crédito, porque o que acontece? Esse IVA, né, da operação serve para ele como moeda de pagamento do IVA que ele vai pagar. Então, para ele talvez não faça tanta diferença. Né? Mas se é para uma pessoa física que não faz nada com esse tributo, talvez haja uma negociação. Mas vamos dizer que seja do inquilino, esses 9%. Então, para o locador não fez diferença nenhuma. Porém, ele deixa de pagar PIS e COFINS, 3,65, se ele estiver no lucro presumido, e daí a tributação dele vai ser de mais ou menos 10,88, vamos dizer 11% de tributação. Se ele recebe R$100, ele paga R$11 de
de imposto de renda e contribuição social, sobram 89. Quando ele distribui, ele tem que pagar 8,9, né? Vamos falar para 9, ele fica com mais ou menos 81, 82 reais. Se ele receber na pessoa física, que também tem o IVA, né? E de novo, é questão do inquilino, ele vai sofrer uma tributação de 27,5%. Então ele fica com menos dinheiro no final do dia. Pensando desta maneira, lucro presumido e pessoa física, me parece que o lucro presumido continua melhor. Mas você tem o IVA na pessoa física em determinados casos apenas, não é isso? Isso. Você tem que ter, se não me engano, para que haja a incidência do IVA em cima da pessoa física e ela passe a ser considerada, não sei se o termo correto é esse, mas como uma pessoa jurídica, você precisa ter, se não me engano, 13 imóveis e receber um mínimo, se não me engano, de 240 mil reais por ano para que você seja enquadrado nisso. Você pode falar um pouco sobre isso? Na verdade, são duas regras, uma que olha para o ano anterior e outra que olha para o próprio ano. Então, para o ano anterior, ou seja, se esse ano aqui eu serei ou não um contribuinte, eu tenho que olhar para o ano anterior e falar assim, eu tenho mais de 3 imóveis em locação e eu tenho mais de 240 mil reais de rendimento de locação. E são essas duas situações conjugadas, não é uma ou outra, são tá? São as duas situações. E do próprio ano, se eu tiver receita total de 288 mil reais ou mais, ou seja, 20% a mais daqueles 240. Poderia ser uma regra só para facilitar, né? Mas são essas duas regras que têm que ser observadas, o ano anterior e o próprio ano. E nesse caso, se estourar esses limites, a pessoa física também é contribuinte do IVA. Tá bom. E aí uma situação que eu acho que assim, as pessoas talvez estejam se perguntando então, eu tenho 4 imóveis de aluguel que excedem os 240 mil reais no ano anterior ou os 288 mil reais de renda neste ano. Se eu transfiro dois desses imóveis para uma jurídica e fico com 2 na física, e esses 2 na física não perfazem os 288 mil reais neste ano, nestes 2 imóveis que ficaram na física, eu não pago o IVA e vou passar a pagar nos imóveis da jurídica? É um bom ponto isso, né? Isso se chama planejamento tributário. Para esse movimento você vai ter que pagar o ITBI, né? Considerando que a holding vai receber aluguéis e provavelmente ela terá atividade preponderantemente imobiliária, tem incidência do ITBI, aqui em São Paulo, 3% sobre o valor de mercado do imóvel. Então a gente precisa pôr na conta, como é hoje, mesmo sem o IVA, né? Eu estou dando esse apelido de IVA para o IBS e CBS, né? Fica mais fácil aqui a conversa. Já é assim, né? Sempre foi. Na pessoa física paga carnê-leão, 27,5%, e na pessoa jurídica hoje paga 14,5%, arredondando. Então vale a pena, né? Mas a gente antecipa o ITBI e tem que resgatar esse investimento ao longo das locações. Então sim, né, a gente evitaria, mas teria o investimento do ITBI, além de administrar, né, uma pessoa jurídica. E o que é importante em todo e qualquer planejamento é que seja de verdade. Então, eu constituir uma empresa, então tem que ser realmente uma pessoa jurídica, né? Tem a conta bancária, você tem todas as particularidades de uma pessoa jurídica e não simplesmente de papel, né? Porque isso pode gerar o risco de um fiscal entender que foi uma manobra única exclusivamente para não pagar imposto e que aquela operação não é de verdade. Então ele descaracteriza e consolida tudo na pessoa física e vai cobrar o IBS e a CBS com multa, né? Voltando um pouco ao imposto sobre distribuição de lucros, que tipo de despesa eu posso agregar numa holding imobiliária que de fato seja justificável? Essa é uma questão que é muito comum até 1995, quando nós tínhamos a tributação de dividendos. Em 96 deixamos de ter a tributação de dividendos, então as pessoas, vamos dizer, relaxaram com relação a jogar despesas e investimento dentro das suas empresas familiares. Existe um remédio do ponto de vista da fiscalização para exigir tributos sobre despesas e investimentos que não digam respeito à atividade daquela pessoa jurídica, classificado como distribuição disfarçada de lucro. Então, quando está no lucro real, além de glosar a despesa, falar essa despesa de supermercado da sua casa aqui, por exemplo, não tem nada a ver com a casar, então essa despesa não é dedutível, em primeiro lugar. Segundo, era um dinheiro que o João gastou, então é considerado uma distribuição para você.
Então existe uma regra a respeito de distribuição disfarçada de lucro que não estava sendo usada desde 96 até agora e provavelmente vai voltar a ser usada no ano que vem, quando as pessoas começarem a colocar despesa de supermercado, no meu exemplo, né, dentro da empresa que tem uma atividade que não está relacionada a fornecimento de alimentação, nada disso. Né? Então isso vai voltar a ser Mas eu posso, por exemplo, ter o meu carro dentro dessa empresa? Porque, afinal de contas, eu uso o meu carro para me deslocar até os imóveis, alguma coisa assim. Eu posso colocar um plano de saúde dos sócios dessa empresa dentro desta holding, mesmo sendo uma holding imobiliária? Esse tipo de despesa é factível que se coloque ali? A despesa ela é reconhecida quando ela tem alguma relação com a produção de receita. Então, você, né, dentro da Casar, você precisa fazer visitas, você precisa ir num restaurante com um cliente, né, estarmos aqui, né, com esse aparato, houve gasto com isso, né? Então, isso tem a ver com a geração de receita da Casar. Perfeito. Mas talvez você, bom, eu vou para Disney com a família, fazer isso não tem nada a ver com essa, né, com a receita, com a geração de receita. Então, essa despesa não. Estou fazendo um exemplo bem drástico aí para mostrar o que não seria dedutível. Então, se você, por exemplo, falou de veículo, então o veículo, eu preciso usar o veículo. Eu falei, tá bom, 7 dias por semana, segunda a sexta que você trabalha, então 2/7 não seria. Então, assim, já existem várias discussões a respeito disso, de veículo especificamente. Se é um executivo, eu falei assim, isso faz parte da remuneração dele, isso é um fringe benefit ou não, né? Escola dos filhos do executivo. Mas isso é uma despesa, mas ao mesmo tempo é como se fosse salário dele. Então, para cada item desse, né, para cada exemplo que você trouxer, a gente precisa olhar individualmente para falar quem é a pessoa que vai ser favorecida. Assim, é o sócio, é um executivo, é um funcionário, e aí a gente tem que ver se, vamos dizer, é plenamente aceitável ou não. E você acha que essa discussão vai aflorar um pouco mais a partir de agora, dado que a regra sobre a distribuição de esse novo imposto sobre a distribuição de lucro vai impactar mais do que impactava até então? Então, como a gente tem bastante tempo aí na advocacia, eu me lembro que até 95 havia muito essa discussão. E a partir de 96 deixou de existir. O secretário da Receita à época, ele quis mudar o foco exatamente para poder fiscalizar empresas maiores, fazer autos de infrações maiores. Né? E o que acontece? Agora, provavelmente a Receita Federal vai ter que fiscalizar o meu escritório, que é um escritório pequeno, a Casar, em vez de fiscalizar grandes empresas de capital aberto, cujos autos de infração são de bilhão e vai cobrar da gente milhares. Perfeito. Então, foi isso que foi a estratégia lá em 95, quando mudou, né, para colocar força de trabalho dos fiscais para grandes empresas e grandes autos de infração. E não trabalhar no varejo para ir buscar o veículo, a despesa da escola, o supermercado, que provavelmente eles vão ter que fazer agora. Zé, como é que fica então contratos de aluguel vigentes de pessoa física para pessoa física ou de uma holding imobiliária para uma pessoa física que estão vigentes e agora passa a incidir um novo imposto? Eu, como locador, assumo esse imposto, eu vou discutir com você, meu locatário, esse imposto. Como é que fica isso? Excelente pergunta. O mercado tem que se ajustar. Né? Como é um tributo, os dois tributos são por fora, né? Tem que ser agregados ao preço, então necessariamente o mercado tem que se ajustar. Né? Talvez haja, qual é o valor de mercado de locação num apartamento tal? Talvez esse número vá mudar. Quando é por uma pessoa jurídica que é contribuinte do IVA, mas ele vai absorver esse montante porque ele vai usar como moeda para pagamento. Mas quando é para uma pessoa física, no caso da sua pergunta, que não é contribuinte, porque se a pessoa física também for contribuinte, ela também pode aproveitar o crédito do IVA que foi cobrado dela. Mas quando não é um contribuinte do IVA como um inquilino, mas é um dinheiro que chegou na ponta da cadeia. Porque o sistema do IVA é de crédito e débito, então quem paga a conta é a ponta final, é o consumidor. É um imposto sobre consumo, na verdade, tributo sobre consumo. Então, precisa negociar e, eventualmente, o locador absorva um pedaço desse encargo tributário. Mas não há uma regra. E você levantou um ponto importante que é contratos vigentes.
Então, para a situação de locação, há uma possibilidade de, se o contrato já estava vigente antes da lei complementar 214, que é do comecinho de 2025, ou seja, vamos adotar até 2024, pode-se evitar a tributação pelo IVA até 2028 ou prazo final do contrato, dos dois o que acontecer primeiro. Desde que, quando a locação ela é residencial, tenha de alguma forma documentado que ela existia antes, com contrato antes da lei lei complementar ter sido promulgada, editada, exato. e não a partir agora da vigência dela. Ou seja, nós estamos falando de janeiro de 2025 e não de janeiro de 2026 para efeito de contratos vigentes. Exatamente. Então, se a pessoa, para residencial, a pessoa conseguir demonstrar que ela já existiu o contrato, e como é que se comprova isso? Mediante uma assinatura eletrônica, um reconhecimento de firma ou o primeiro pagamento do primeiro aluguel. Então, houve o pagamento lá, você comprova que existia a relação locatícia. Então, contratos particulares entre pessoas físicas não necessariamente precisam ser registrados agora, desde que haja comprovação do pagamento do aluguel lá atrás. Isso, para imóveis residenciais. Para imóveis residenciais. Isso. Tá? E pode ser também entre pessoa jurídica, não precisa ser só pessoa física. Tá bom. E para imóvel não residencial, aí precisa não só essa condição, né, de prova lá atrás, e aí não serve a prova do pagamento, tem que ser ou assinatura eletrônica, ou reconhecimento de firma, ou registro em algum lugar, e até final deste ano, ou seja, daqui a poucos dias, fazer o registro do contrato, ou no cartório de registro de imóveis, ou em títulos e documentos. Então, com essas duas situações, evita-se a CBS e IBS até 2028, ou prazo final do contrato, o que acontecer primeiro. Esse contrato que eventualmente não tenha sido registrado lá atrás, pudesse ter sido um contrato particular, ele pode ser registrado agora para comprovar que ele já havia sido feito antes da mudança do imposto a partir de 2026. Então são regras diferentes. Para a locação residencial, não há necessidade. Não há necessidade, desde que tenha ou pagamento ou uma firma reconhecida, alguma coisa assim, bem mais simples. Perfeito. No caso do não residencial, precisa ter uma prova de que foi assinado antes da lei, que é a assinatura eletrônica ou reconhecimento de firma, e ser registrado até o final de 2025. Ok. Eu acho que tem uma coisa interessante também, que eu vejo nas discussões com os clientes, é o que escolher em termos de aplicações financeiras. Porque, por exemplo, os papéis isentos, CRI, CRA, LCI, LCA, eles não entram nessa cesta de consolidação de rendimentos para apuração do imposto de renda mínimo, mas o CDB, que é tributado, esse sim entra. Então, quando nós temos para escolher, né, eu vou comprar um CDB, eu vou comprar uma LCI, sendo que esse é isento e esse é tributado a 15. O tributado a 15 tem um outro valor, além da taxa, né, que eu tenho que comparar. Bom, aqui está pagando 85, esse está pagando 100, dá na mesma, porque o líquido é exatamente igual. Perfeito. Porém, quando eu compro o CDB, como eu vou ter 15% de fonte, imposto de tributação na fonte, e eu vou jogar naquele cálculo de imposto de renda mínimo a 10, pode ser que os 5, né, que excedem, me ajudem a restituir o que sofri de tributação na distribuição de dividendo. Então, o CDB passa eventualmente a ter um valor mais interessante do que uma LCI, uma LCA, mesmo que a taxa alíquota sejam exatamente iguais. Interessante, bem interessante. Então haverá estratégias aí para ver como que a gente se defende, né, dessa nova tributação. Zé, e o que pode ser feito? Nós estamos gravando hoje é dia 9 de dezembro. O que pode ser feito do dia 9 de dezembro ao dia 31 de dezembro para tentar, de alguma maneira, amenizar essa nova carga de imposto? Então, do ponto de vista do imposto de renda, verificar se há lucros acumulados na empresa para declarar a distribuição até 31 de dezembro, e esse documento precisa, de alguma maneira, ser formalizado, seja por assinatura eletrônica, seja por reconhecimento de firma, ou então levado para a junta comercial, se for principalmente uma sociedade anônima, né, de aprovação do lucro do ano e a distribuição do dividendo declarada. Então, isso é importante fazer. E precisa ser formalizado em 2025 e teremos eventualmente que provar que foi formalizado. Então, assinatura eletrônica ou reconhecimento de firma. Perfeito. Isso precisa ser formalizado, imaginando uma limitada. Isso precisa ser formalizado através de uma
ata de reunião de sócios. Isso. E já precisa estar discriminada como vai ser distribuído esse dividendo e para quem será distribuído esse dividendo? Sim. Ah, Pelo sim? seguinte, na lei há o dispositivo que diz que é isento o dividendo desde que atenda exatamente os termos do que foi deliberado em 2025. Então é importante nós estabelecermos o valor, para quem é, etc., e ter uma flexibilidade na própria redação. Por exemplo, pelo seu fluxo de caixa projetado, você conseguiria pagar X em 2026. Aí não deu certo, a conta não foi bem feita ou teve aí uma situação imprevista e você não conseguiu. Então, na ata de 2025, tem que estar previsto que o que você não conseguiu pagar em 26, você pode pagar em 27. Perfeito. Ou teve mais caixa em 2026, que você pode antecipar a parcela de 27. Então, é importante que no documento, agora de dezembro de 25, que preveja a distribuição de dividendo, tenha muitos detalhes a respeito de quem vai receber, qual o valor que vai receber, inclusive por ano. Mas, ao mesmo tempo, ter a flexibilidade que, caso o seu projeção de fluxo de caixa não condiga com a verdade, você tenha a possibilidade de antecipar ou postecipar o pagamento. Perfeito. Então, é importante que haja essa previsão, porque lá na declaração do imposto de renda no ano seguinte, só será isento do imposto de renda se o pagamento do dividendo for exatamente conforme deliberado em 2025. Então, temos que ter esse cuidado para não ser questionado posteriormente. Mas numa empresa de lucro presumido, você tem a possibilidade de fazer distribuição desproporcional de lucros, né? Numa limitada, seja por lucro presumido ou não, enfim, mas você tem essa possibilidade. Ainda assim, você já precisa prever quem receberá e quanto essa distribuição? Sim, pelo seguinte, quando você declara o dividendo, é nesse momento que está falando qual é a desproporção ou proporção dos dividendos. E quando se faz a declaração do dividendo, isso vira contas a pagar da empresa. Então vai constar lá, bom, deve para o João X reais, deve para o José Y, para o outro. Então aquela é a conta para ser paga que está isenta de imposto de renda na fonte. Então, e lá na declaração do imposto de renda do João, lá em 2027, vai fazer eu recebi conforme a deliberação de 2025. Perfeito, Zé. Então, se tratando de distribuição, imposto sobre distribuição de lucros e dividendos, é isso que tem que ser feito ainda esse ano. Mas, em se tratando do CBS e do IBS, há alguma coisa a ser feita ainda esse ano que dê tempo até o dia 31 de dezembro? Então, para a situação de imóveis já alugados, é interessante analisar se é imóvel não residencial, fazer o registro do contrato, né, até 31/12/25. Se é imóvel residencial, vamos dizer, nada a fazer, e é uma opção do contribuinte, vamos dizer, não pagar CBS e IBS, né, ficar no regime corrente. Então, por exemplo, uma pessoa jurídica vai continuar pagando PIS e COFINS, por exemplo. Isso até o final desse ano? Isso, o registro tem que ser até o final do ano, se é não residencial. E para o imóvel residencial, basta ter a comprovação que o contrato já existia antes da lei. Mas eu não entendi essa opção de continuar pagando PIS e COFINS. Porque você não pagar o IBS e a CBS é uma opção. Então, se o contribuinte tomar essas atitudes, ele pode optar por não pagar esses dois tributos. Ou seja, ele posterga o início da tributação, da mudança. Até quando? Até 2028. Até 2028 ele pode optar por entrar na nova tributação ou permanecer na antiga. Exato. E a antiga não muda nada. A antiga não muda nada. Até 2028 ela permanece assim. Exato. E qual é a vantagem de se aderir à nova tributação agora ou não? É uma boa pergunta, né? Para a pessoa física, nenhuma, né? Para a pessoa jurídica, teria que fazer conta, depende do seu inquilino. Se o seu inquilino é, por exemplo, uma indústria que vai tomar o crédito, mas você vai ter menos tributos dentro da sua empresa, porque você não vai ter o PIS e COFINS, e o crédito o seu inquilino vai aproveitar integralmente, então realmente é o por fora, né? É o valor agregado, vai por fora. E como é que se faz? Então você paga menos imposto nessa situação. Né? A cadeia tem mais tributação, mas para você menos tributo. E como é que se faz essa adesão? Então, precisa tomar essas providências do registro, se é não residencial,
mas ainda falta regulamentação para a gente saber como é que funciona. Tá. Né? Então, a gente só tem até agora a emenda constitucional e a lei complementar, 214. Falta a lei ordinária e o regulamento. Então, a legislação está um pouco atrasada, tendo em vista que deveria começar 1º de janeiro de 26. Muito interessante. Vamos ver como é que o mercado imobiliário caminha, né? Porque, a princípio, os proprietários de imóveis que querem vender seus imóveis tendem a tentar acrescentar esses novos impostos no preço. A gente precisa ver se o mercado vai absorver esse aumento. Exato. Acho que haverá uma acomodação no mercado e as pessoas precisam se acostumar com esses tributos, porque é novidade e é complexo e não se sabe a alíquota ainda, então não dá nem para fazer conta. Zé, eu acho que a gente tratou aqui dos principais temas. Tem algo a mais que você gostaria de acrescentar aí? Bom, realmente são 2 temas complexos, novos. Eu recomendaria vocês consultarem os seus advogados, seus contadores, para ver como é que vai ser essa nova realidade. A declaração, não a próxima, que é maio de 26, né, porque ainda a gente não teve em 25 o imposto de renda na fonte, mas a de 27 será uma declaração complexa, né, imaginando que uma pessoa pode ter não somente a sua própria pessoa jurídica, onde calcule, né, dentro de casa a carga tributária e administre, né, os 50 mil reais por mês, mas se é uma pessoa que tem participação societária em várias empresas de bolsa, se é um rentista, né, ele vai ter várias fontes de rendimentos e ele precisa colher muitas informações. Então, a declaração de imposto de renda de 2027 vai ser bem desafiadora. Sugiro que tenha aí um contador, um advogado especializado para auxiliar vocês. Muito trabalho para você e para os seus colegas nos próximos anos. É verdade. Obrigado, Zé. Obrigado você. Foi um prazer Até ter a você aqui próxima. comigo. Obrigado.